da lição, nossa revista, né, O Comportamento do Crente, Princípios Bíblicos da Ética Cristã. Deixa eu ver se... Só vou pedir para o nosso irmão de Carlos, qualquer coisa, não tem ninguém lá de Carlos, se puder dar uma mão daí, caso fuja aqui do controle. Por enquanto está tudo certo. A lição de número 15, o tema dela é a palavra fora do lugar. Eu já pergunto para os irmãos o que significa essa frase para você, né? A palavra fora do lugar. O que seria uma palavra fora do lugar? Algum irmão poderia dar algum exemplo? Palavra fora do lugar. Está numa conversa, ou até mesmo num texto, na sua rede social, você escreveu alguma coisa. O que seria um exemplo de palavra fora do lugar? Coisas que não estão na Bíblia? Isso? O que mais? Palavra fora do lugar. Está na conversa aí? Eu acho que quando é dita sem pensar, falar sem pensar, aí depois se arrepende. Você soltou lá uma palavra, seja ela um palavrão ou não, mas soltou, ofendeu a pessoa talvez, né? Mentira é uma palavra fora do lugar? Deveria falar a verdade, acabou contando uma mentira, né? Alguém pode dar um exemplo de uma mentira assim? Uma mentirinha entre aspas, mentira, a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas uma mentira boa. Vocês já viram algum adulto, espero que aqui ninguém faça isso, né? Falar para uma criança assim, ó, se você não se comportar, eu vou chamar a polícia. Isso é uma palavra fora do lugar ou não? Pode ser? Pode ser? O homem do saco vai passar e vai, antigamente, né? Não sei se hoje falam ainda, mas na minha época falava, né? É uma palavra fora do lugar? Parece ser uma coisa meio simples, né, mas não tão ofensiva ou que afete muito, mas né? E coisas mais graves que pode levar até mesmo à morte de alguém, acusar falsamente alguém. E ele saiu embaixo da cama? Mais alguém? É isso aí. Então, dá uma olhada nessa imagem aí. Os irmãos conseguem ver bem? Acho que sim, né? Então, esse aqui é o Norman Rockwell. Ele é um ilustrador do século XX e muitos de hoje em dia, né, ilustradores que escrevem quadrinhos, eles usam como exemplo, né? Ele foi muito conhecido
Dá uma olhada lá na primeira linha que vocês estão vendo lá. Dá para ver que é uma senhora falando com uma outra senhora, certo? Ela está falando assim, né? Na primeira linha. Ela fala para essa senhora, aquela fala para uma outra senhora, e assim vai lá. Depois esta fala para aquele fala para a outra vai falando, chega um momento que está falando no telefone já, né? E no final, na última linha, para a gente já encurtar aqui, tem o cara apontando o dedo para aquela senhora que falou lá na primeira linha. É a mesma senhora, né? O que está acontecendo ali? Fofoca. Sabe como que é o título desse quadro, né? Dessa ilustração? É Os Fofoqueiros, né? Os Fofoqueiros. E ele foi tirar satisfação com aquela que falou lá. Mas ó, por quantas pessoas aí passou, né? Várias pessoas, mulher, homem. Então, fofoca não é coisa só de mulher, né? É coisa também de homem. É do ser humano querer saber, conhecer sobre vida alheia, né? E além, né, do estudo aqui da nossa lição, né? Eu recomendo os irmãos também acompanharem na internet, o reverendo Ageu Magalhães, que ele tem um estudo sobre o 9º mandamento, que nós já passamos por vários mandamentos, né? No último domingo foi o 8º, agora vamos para o 9º e penúltimo mandamento, entre os 10 mandamentos lá de Êxodo 20. Então convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, verso 16. 16 não, 16. Vamos ler todos juntos esse versículo? Êxodo capítulo 20, verso 16. Vamos lá? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, para que Deus nos ensine, para que Deus nos dê o entendimento no estudo da sua palavra. Santo Deus, nós reconhecemos, ó Deus, que somos falhos, que muitas vezes fazemos interpretações equivocadas, erradas a respeito da sua palavra. E mais uma vez, no estudo da sua palavra, nós queremos, ó Deus, nos humilhar, pedir ao seu Santo Espírito que nos ilumine, para que não venha a ser um entendimento, uma sabedoria humana, mas que o Senhor nos ajude a compreender, a entender a vontade do Senhor. E nesse assunto tão importante, ó Deus, que muitas vezes falhamos e pecamos contra a lei do Senhor, que o Senhor nos ajude a sempre falar a verdade. Nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Bom, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui, o que seria falso testemunho? Nós vamos ver aqui vários versículos, talvez não vamos conseguir ver todos, mas pode ser fofoca, né? Maledicência, falar mal do outro. Fofoca é falar sobre a vida do outro, seja ela verdade ou mentira. Calúnia, passar boatos adiante. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos e alguns versículos que testificam a respeito desse versículo que nós lemos, que é um mandamento, o 9º mandamento, mas que certamente nós vamos chegar a algumas conclusões que às vezes passa despercebido na nossa vida, né, que é sobre o falso testemunho. Bom, e isso está no nosso breve catecismo, que é o catecismo de Westminster, que a Igreja Presbiteriana adota, subscreve, né, como parte da sua doutrina, que é a pergunta de número 77. Qual é o 9º mandamento? O que exige o 9º mandamento? O 9º mandamento exige a conservação e promoção da verdade entre os homens, e a manutenção da nossa boa reputação e a do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho. Então, o alvo principal desse 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é proteger a honra do nosso próximo, a reputação do nosso próximo, e antes disso, falar a verdade,
que é uma característica ou um atributo de Deus e que nós devemos, como imagem e semelhança de Deus, sermos verdadeiros. Falar com veracidade as coisas. Não só falar a verdade, mas também não ocultar partes da verdade. Isso nós vamos ver mais à frente também. Eu vou convidar os irmãos então para me ajudar, lendo os versículos aqui, como nós temos o costume. Algum irmão lá abre em Êxodo capítulo 23, verso 1 a 3. Outro irmão, Efésios capítulo 4, verso 25. E outro, Colossenses 3, 9. Quem puder abrindo também nesses outros textos, já pode ir adiantando também para a gente conseguir ganhar tempo para expor cada versículo, cada tema, subtema desse. Quem achar, Êxodo 23, do 1 ao 3. Olha algumas coisas interessantes. Não espalharás notícia falsa. Então, notícias falsas que falam tanto hoje em dia, isso já existia muito tempo antes. Outra coisa interessante é, apesar da grande maioria falar alguma mentira, e há uma coisa que o pessoal fala que uma mentira falada várias vezes ela se torna verdade. Não se torna verdade não, uma mentira, ela vai ser mentira sempre. Aí fala sobre você não deve seguir a multidão, sabendo o que é verdade, só porque a maioria está falando, você não vai falar, reconhecendo que é mentira. E um outro ponto que ele fala aí no verso 3, que a nossa irmã leu, que é você não ser parcial, mesmo que a pessoa diz aí ser pobre, ou seja, não importa se é rico, se é pobre, você não deve ser parcial, você deve estar do lado da verdade, porque alguns, às vezes, tentam minimizar, dependendo da classe social, ou seja, a verdade, ela deve ser dita em qualquer situação, qualquer circunstância. Então, falar sempre a verdade, e na hora certa e com amor. Efésios capítulo 4, verso 25. Falar a verdade com o nosso próximo, nós devemos deixar a mentira. Colossenses 3, 9. Ou seja, falar mentira está relacionado com o nosso velho homem, ou seja, antes da nossa conversão, isso era uma coisa natural. Mas após a nossa conversão, nós nos revestimos de um novo homem, somos uma nova criatura e nós devemos falar a verdade, ou seja, falar sempre a verdade. Outro ponto que nós devemos entender como nosso dever é conservar a boa reputação do nosso próximo. Provérbios 22, 1. Quem achar pode ler, e Levítico 19, verso 11. Bom nome significa ter uma boa reputação. Você não só conservar a sua própria reputação, o seu nome, mas também a reputação do seu próximo. Ou seja, o nome do seu próximo, o nome da sua família. Por que nós falamos próximo de nós mesmos? Não é só o nosso nome, mas envolve também o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa própria família. Quando uma reputação, uma pessoa é afetada de maneira ruim, a família acaba sendo afetada também. Porque você vai dizer, fulano ou fulana é esposa,
marido daquele ciclano, daquela ciclana que fez aquilo outro. Ele é filho, ela é filha daquele lá, ou ele é pai. Ou seja, toda a família é afetada. Nós, como os cristãos, devemos conservar a reputação das pessoas, do nome das pessoas. Levítico 19, 11. Não mentir contra o nosso próximo, falar coisas falsas com o nosso próximo. Quando nós evitamos isso, nós conservamos a reputação, a boa reputação do nosso próximo e de nós mesmos também. Manter e defender publicamente a verdade. Jeremias 42, 4 e Provérbios, capítulo 14, verso 5. Quem achar pode ler, por favor. O contexto é o seguinte: o povo estava querendo retornar ao Egito e ali pediu discernimento, um caminho para Deus, uma resposta de Deus se eles deveriam fazer aquilo ou não. E Jeremias, diante do povo, publicamente, ele se compromete em defender a verdade. Aquilo que Deus me disser, eu falarei para vocês. Ou seja, ele não vai ocultar nada, ele manteve a sua postura verdadeira publicamente, né, de falar a verdade, ou seja, não esconder, de falar a verdade ao povo. Provérbios 14, verso 5. Testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desfoca em mentira. Geralmente, quando nós ouvimos essa palavra testemunha, nós nos remetemos aos tribunais, né? Testemunha não pode mentir no tribunal. Isso está até no nosso Código Penal. O réu pode mentir, o advogado lá pode usar artimanhas e até a própria mentira, mas testemunha, ela não pode mentir. Ela se compromete a falar a verdade. Mas se nós trazermos para o nosso contexto no dia a dia, nós devemos publicamente, ao testemunhar situações, em falar a verdade. Então, nós devemos manter e defender publicamente a verdade. Nas rodas das conversas, diante da igreja, né? Nosso trabalho, nossa família. São maneiras públicas, né, de externarmos a verdade e defendermos a verdade. Outro ponto: julgar caridosamente os nossos semelhantes, ou seja, esperar provas, né? Dar oportunidade do contraditório, de ouvir outro lado, né? E também nos entristecer pelas fragilidades, fraquezas e encobrir. E nós vamos entender o que isso significa nesses dois versículos aí, Provérbios capítulo 11, verso 13 e Provérbios 17, verso 9. Quem achar pode ler, por favor. O mexeriqueiro, ele descobre o segredo. O que significa mexeriqueiro? O que é? O fofoqueiro, né? Ou seja, quando nós ouvirmos alguma história, seja ela verdade ou mentira, nós não passamos à frente, a não ser que nós sigamos todos aqueles passos que nós aprendemos em Mateus 18. Quando você tem alguma coisa contra o seu irmão, você vai com ele, arguir com ele, perguntar se aquilo é verdade, oferecer arrependimento àquele irmão. Se ele não ouvir, você vai com mais uma testemunha e conversa com ele. Se ele não ouvir, vai com mais, até o momento que vai à igreja, que nossa igreja, né, presbiteriana, é representada pelos presbíteros, e se reúne então para chegar a uma conclusão se aquele irmão teve falta ou não, que é aberto um tribunal, né, que é o nosso caso, nossa denominação. Ou seja, existem maneiras de você resolver situações, mas o mexeriqueiro, ele passa à frente, né? Ele quer que aquilo seja conhecido, o fofoqueiro. E isso, meus irmãos, nós devemos nos colocar
nessas situações, porque é da nossa natureza espiritual carnal de querer o mal do outro, né? Porque assim parece que você é mais verdadeiro, menos problemático do que aquele que você está comentando sobre a vida, né? Que cometeu algum tipo de falta, erro. Mas aqui nós devemos julgar caridosamente o nosso próximo. Às vezes é uma forma automática quando alguém vem conosco, falar conosco do nosso trabalho, ou seja, nossa família, de outra pessoa, e você aceitar aquilo como uma verdade e não ouvir o outro lado, não é verdade? Você aceita, é nossa natureza carnal aceitar tudo aquilo que falamos, né? Tudo aquilo que ouvimos as pessoas falarem e não ir até o outro lado e ouvir o outro lado, né? E nós devemos então considerar que aquela pessoa é inocente até que se prove o contrário, não é assim? Na justiça comum não é isso, mas nós devemos julgar caridosamente e ao mesmo tempo nós devemos nos entristecer também pelas fraquezas e encobrir essas fraquezas. Encobrir significa não fingir que nada aconteceu, mas como eu já disse, existem os meios para que as coisas devem ser resolvidas da melhor forma. Provérbios 17, 9. Eu vou ler aqui na revista atualizada. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila, ou seja, joga ele para frente, separa os maiores amigos. Veja que interessante, né? Salomão, o sábio, ele nos ensina que a maneira como nós devemos lidar com as transgressões. Todos nós falhamos e somos falhos, as pessoas falham, somos pecadores, né? E diz aqui que aquele que encobre não passa para frente isso, no sentido de não deixar público, que nós já comentamos, essa nossa tendência, né? Público não quer dizer que você vai reunir uma galera e falar. Às vezes você fala para o seu cônjuge, aí você fala para o seu filho, para sua mãe, porque as pessoas acham que fofoca é só aquela que você fala para várias pessoas. Você pode falar para uma pessoa que está próxima. Alguém veio conversar com você, expor uma situação, às vezes própria, íntima. Diz aqui que aquele que encobre a transgressão, no caso, nosso irmão aqui, o Rogério, leu, ganha amizade, né, que está escrito. Mas o que traz o assunto à baila, perde a amizade. Veja que interessante, isso é uma verdade, meus irmãos. Quantas amizades, relacionamentos são quebrados por causa de fofoca? Você que é mais experiente que eu, tem mais idade que eu, deve ter vivido várias situações de conhecer histórias por causa de fofoca, por causa de, seja ela verdadeira ou não, né, que os relacionamentos se quebraram, né, seja no trabalho, na família, na igreja. Nós devemos nos entristecer com as fraquezas, porque quando você ouve uma falta, um pecado, isso não deveria trazer uma alegria carnal. Fulano falhou, né? Você viu fulano lá? Porque essa é a nossa tendência. Nós não falamos, eu sou melhor que fulano e ciclano, mas quando nós vemos a história lá da parábola do fariseu e do republicano, o que o fariseu fazia na oração lá? O republicano batia no peito, ser propício a mim, ó Deus. O fariseu orava com as mãos para cima, dizendo, eu não sou como o republicano ali. Ou seja, ele não falava eu sou melhor, mas ele falava, eu não sou como fulano que fez isso ou aquilo, né? Como nós falamos, eu não fiz isso, aquilo no passado, não. Então, é uma natureza carnal. Nós devemos tomar cuidado com isso. Se nós olhamos esses versículos, assim como a parábola do fariseu e do republicano, Jesus falando, nós temos a tendência, meus irmãos, a fazer dessa mesma forma. Nós somos pecadores também e devemos, então, ao invés de alegrar-nos com o pecado do outro, mas nos entristecermos pela fraqueza do outro. Porque se somos nós no lugar dessas pessoas, certamente nós sentiríamos a dor
se somos crentes verdadeiros, de cometer alguma falta, né? Algum irmão gostaria de dar um outro exemplo, uma colocação? Exatamente. Às vezes nós digitamos, né, e nos esquecemos que as interpretações podem ter diversos lados, né? Então, é uma maneira de nós tomarmos o cuidado, né? Ser tardio para falar, né? Ou agora nos nossos dias para escrever. Falando sobre os pecados, não estou conseguindo enxergar ali, mas agora nós vamos ter alguns versículos que está relacionado também aos nossos deveres, mas que nós podemos citar alguns exemplos aqui sobre os pecados. Lucas 3,14, Levítico 19,15, que fala sobre o testemunho falso. O irmão pode abrir, por favor? Lucas capítulo 3, verso 14. Lucas 3,14. Exato. Então, era uma característica do soldado romano fazer coisas erradas, maltratar, né, aceitar suborno, uma coisa que não é atual, né, antiga, desde que o pecado entrou no mundo. E aqui, orientações então a dar um bom testemunho, ou seja, o testemunho falso, você enganar, isso pode trazer prejuízos graves, né? Como eu disse aqui, às vezes levar até a morte uma pessoa. Imagina lugares que tem pena de morte, você acusar falsamente. Isso pode levar à morte, coisas que já aconteceu no passado, né? E talvez acontecem hoje. Levítico 19:15. Nós devemos julgar, mesma coisa. Aqui é o contexto, né, de tribunal. Você não deve favorecer o pobre porque ele é pobre, e nem também o rico porque ele é rico. Ou seja, a justiça deve ser feita independente de classe social, seja a pessoa pobre ou a pessoa rica. Por isso que nós pregamos a verdade, que está relacionada, anda de mãos dadas, né, mãos dadas com a justiça. Provérbios 19:5, Atos capítulo 6, verso 13, que fala sobre suborno, né? Quem achar pode ler. Provérbios 19:5. Atos 6:13. Quantas coisas já aconteceram? Lembra quanto Estevão, né? Que é a situação. Levantaram, foi apedrejado, né? Estevão, morte, falso testemunho contra ele, levou ele à morte, né? Primeiro Marte, né? Que o diácono Estevão, falso testemunho. Jeremias 9:3. Muito bem, você sabe que é errado e você defende aquilo.
ou você suspeita que seja errado. Na suspeita, nós nem deveríamos apoiar algum tema, alguma coisa errada, escrever de maneira rápida demais. Se você suspeita, ou até mesmo sabe que é errado, você não vai defender aquilo. Só que o problema, meus irmãos, é que nós temos as nossas ideias, os nossos conceitos, as nossas opiniões, e queremos logo de cara já escrever e falar. Quantas vezes nós fizemos isso? E nisso falhamos, porque nós fazemos isso de forma consciente e, ao mesmo tempo, nós queremos externar a nossa opinião. Mas, como cristãos, nós deveríamos pensar 2, 3 vezes, 1000 vezes antes de fazer. Provérbios 17:15, Isaías 5:23. Provérbios 17:15. É pecado dar uma sentença injusta. É errado. Isaías 5:23. É possível então você dar perdão ao que errou e ao mesmo tempo também condenar ao que é inocente. Pecado. Fere o 9º mandamento. Lucas capítulo 16, versos 6 a 7. Lucas 16, do 6 a 7. Quem achar pode ler, por favor. Até o verso 7, 2 versículos. O que é essa parábola aí do administrador infiel? O que acontece? O Senhor chegou para o seu administrador e falou o seguinte: você vai ser mandado embora. Só que ele tinha feito antes isso aí. Ele pegou assim, chamou todos os devedores, falou: viu, você deve 100, pode escrever 80 aí, está tudo certo. Se deve 50 aí, pode escrever 30 que está tudo certo. Ou seja, ele estava pensando lá na frente, porque ele foi mandado embora. Ele conseguiu amizade com essas pessoas, ferindo o seu senhor e auxiliando, ajudando, entre aspas, a quem devia, seu senhor. E está tudo certo. O que está dizendo ali? A falsificação de firmas ou qualquer tipo de engano, ou seja, estava enganando o seu senhor, criando ou tentando oferecer alguma vantagem lá no futuro. Você já viu alguma história assim? As pessoas fazem alguma coisa aqui, dá um jeitinho ali para ganhar uma coisa lá na frente. Meus irmãos, é pecado. É você ir contra a verdade, Próximo, Levítico 5:1. O outro irmão, por favor, Isaías 59:4. Levítico 5:1. Veja, são vários textos, meus irmãos? Quando alguém pecar nisso, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido e, contudo, não revelar, levará a sua iniquidade. Veja só. O texto aí está dizendo que se você sabe a verdade, ficou sabendo de uma coisa e não levou isso à frente, aqui não é fofoca, tá? Ficar falando para todo mundo: eu vou espalhar isso aqui, no sentido de resolver a situação mesmo, de fazer que as coisas se resolvam da forma correta. Vai levar à iniquidade daquele que não fala alguma mentira sobre isso.
A história do olho por olho, dente por dente, é você acusar o outro que fez, por exemplo, eu vi que fulano roubou alguma coisa lá, né? Lei do talhão. Vai cortar a mão dele. Se você mentiu contra essa pessoa, você vai tomar a punidade que deveria ser dada se aquilo fosse verdade. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Isaías 59, 4. Ou seja, que diz aí no quadro aqui, é o silêncio, né, diante da injustiça, né? Não é só uma coisa que acontece lá no alto escalão, né, dos poderosos, mas é no dia a dia nosso, né? Quantas vezes isso acontece? Mateus capítulo 18, do 15 ao 20, e depois Tiago capítulo 4, verso 17. Mateus capítulo 18, do 15 ao 20. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz à igreja, e se recusar, ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali está no meio deles. Ou seja, o contexto aqui é semelhante de um tribunal eclesiástico, que deveria acontecer na nossa denominação, por exemplo. Às vezes eu sei que esse versículo último aqui é usado numa reunião de oração, né? Quando tem poucas pessoas, as pessoas, para justificarem uma menor quantidade de pessoas, nós usamos esse versículo mas não tem nada a ver com isso, né? Concorda comigo? Porque o contexto aqui é um contexto de disciplina. Algum irmão falhou, você sabe disso, vai com ele conversar para buscar arrependimento do irmão, porque isso que nós queremos. Nós não queremos nos alegrar, condenar, não, nós queremos que ele se arrependa. Se ele não te ouvir, você chama mais testemunhas, e assim vai, até levar para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, então ele, mesmo com provas, né, bastante sólidas, ele negar, ele é considerado não como crente, mas como descrente, né? E no final aqui ele fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estará no meio. Ou seja, contexto de disciplina, né? Então nós devemos repreender, né, diante de uma denúncia. Mas como nós comentamos lá na frente, né, ou melhor, nos slides anteriores, é com amor. O objetivo é buscar arrependimento. Tiago capítulo 4, verso 17. Ou seja, uma omissão, que também nós vamos contra a verdade. Se todos os textos, né, ou parte dos textos falam que o silêncio diante da injustiça, que nós devemos buscar a verdade, falar a verdade, quando nós não fazemos isso da maneira correta, nós também pecamos, como o próprio versículo diz. Até aqui, meus irmãos, alguém gostaria de falar mais alguma coisa, algum exemplo? Exato. Exato. Uhum. Exato. Exato. E muitas vezes uma mentira leva a outra mentira, e aquilo vai aumentando, mas
uma hora a verdade aparece. Existe um ditado popular, não é bíblico, mas que a mentira tem perna curta. Uma hora as coisas aparecem, as coisas se revelam, né? Tem alguns exemplos na Bíblia a respeito disso, né, nesse versículo, mas acontece, né? Acontece. Bom, mais algum? Deixa eu ver como está o tempo aqui. Vamos correr. Ainda sobre os pecados, né? Salmo 56:5. Eu vou lendo aqui, meus irmãos. Quem achar pode ir guardando esses versículos aqui, os textos. Gênesis 3:5. Não sei se os irmãos conseguem enxergar. Eu não estou conseguindo enxergar ali. Não sei se os irmãos conseguem aqui. Colossenses nós já lemos 3:9, mas Salmo 50:20. Então, Salmo 56:5. Salmo 56:5. Meus irmãos, os irmãos falaram que não é somente falar a mentira nua e clara que nós estamos pecando, mas muitas vezes as nossas intenções, porque é possível nós falarmos a verdade, mas uma verdade com o intuito de prejudicar ou fazer mal para alguém. Então você pode se expressar falando a verdade com outra pessoa, com o seu corpo você pode falar a verdade. Ou seja, não é apenas pronunciar palavras que não sejam verdades, ou que sejam verdades também, mas a maneira como você fala. Você viu fulano fez isso ou aquilo, é uma verdade. Você viu, você conhece. Ou seja, falar a verdade com malícia, com um fim mau, com o objetivo de prejudicar o outro. Veja, não é simplesmente, você não está falando uma mentira ali, mas uma verdade com o intuito de prejudicar. E às vezes nós nos esquecemos disso, que isso é pecado também. O objetivo é prejudicar, instigar, influenciar o ouvido da outra pessoa. Gênesis 3:5, texto muito conhecido, quem achar pode ler, por favor. Depois Salmo 50:20. O diabo, na forma de serpente, veio induzir Eva a comer do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. Deus falou que você não pode comer das árvores do jardim, já mentiu, né? Era uma árvore só. Ou seja, ele começa a falar verdades misturado com meias verdades, ou seja, astúcia, esperteza, né? O objetivo então é transformar em outro sentido o qual Deus tinha dado a Adão e Eva, né? Salmo 50:20, depois Salmo 15:3. Você produzir mentiras ou calúnia, né? Salmo 15:3 e depois Levítico 19:16. Salmo 15:3. Levítico 19:16. Levítico 19:16. Mexeriqueiro é o fofoqueiro. Você deve evitar o fofoqueiro, o que fala da vida de outras pessoas, né? Adora. João 7:24. Eu pulei ali, meus irmãos, de correr que estou. João 7:24.
nós devemos tomar muito cuidado com o julgamento quando as pessoas falam, ou às vezes uma pessoa vem falar com a gente, você fica, fulano está querendo, não sei não, né? Fica um pé atrás. Tomar o cuidado com isso também, né? Não julgar os intentos do coração. Nós devemos agir com sabedoria, discernimento, mas nós não devemos esquecer que existe uma natureza carnal, que nós temos essa tendência também de julgar. As pessoas vêm falar, você já fica um pé atrás, né? Porque já aconteceu no passado, né? Tomar o cuidado, né? Com isso também. Eu vou pular essa aqui, os irmãos, depois eu posso passar esse slide, né? São várias listas, né? Vários versículos. Eu vou ler aqui, né, para os irmãos um trecho, né, desse teólogo Michael Horton, que diz o seguinte: devemos ao nosso próximo a verdade. Seja nossa obrigação pagar um empréstimo ou a honestidade ao explicar a mensagem cristã, incluindo seus pontos menos populares. Devemos dar ao nosso próximo o benefício da dúvida e nunca julgá-lo sem evidência apropriada. E mesmo então, nunca devemos cultivar as suspeitas ou conversas maliciosas. Porém, a verdade também requer que nos recusemos a ser ingênuos. Devemos ter convicções ao mesmo tempo em que devemos desejar corrigi-las se descobrirmos algo que nos faz questioná-las. Os cristãos, dentre todas as pessoas, devem buscar a verdade em cada relacionamento, com Deus, com os pais, filhos, cônjuges, colaboradores, patrões, empregados, pastores, o rebanho, crente, incrédulo, amigo, inimigo, ou seja, com todos, né? Nós podemos arruinar a reputação. As crianças vão subir ou não? Não? Então eu tenho uns 5 minutos. Nós temos que chegar a essa conclusão, meus irmãos, que as nossas palavras, as nossas intenções, mesmo falando a verdade, dependendo com qual a intenção do nosso coração, nós podemos arruinar o nosso próximo, né, como nós já comentamos aqui. E aqui é sobre a mentira branca, né, ou a mentira necessária, né. Algum irmão poderia dar algum exemplo de mentira branca ou mentira? Eu dei um exemplo no início aqui, né, mas a nossa irmã Luísa também. Alguém poderia dar um outro exemplo, né? Mentira que parece não tão prejudicial assim, mas que nós devemos tomar um cuidado? Você já viu algum caso, né, por aí? Alguém liga na casa e quer falar com fulano de tal, daí esse fulano de tal diz: fala para ele que eu não estou. É mentira isso? E às vezes nós queremos burlar, né? Eu vi uma ilustração do tipo assim: a pessoa liga, fala, eu quero falar com fulano, daí o fulano sai para fora de casa e grita de lá: diz que eu estou fora. Ela mentiu? Não, não mentiu, mas qual que é a intenção? Esse é um exemplo bem simples, mas que as pessoas falam a verdade, mas por trás dessa verdade está querendo burlar alguma coisa. Tenta lembrar alguma situação no trabalho, na família, né? Então, embora a verdade esteja entre os valores humanos mais elevados, nem sempre se faz opção por ela. Alguns chegam até mesmo a afirmar que para se conseguir determinadas coisas é necessário mentir. Meus irmãos, nós vemos alguns casos na Bíblia. Tentar dar um jeitinho que não é nem brasileiro, mas que é humano, pecaminoso. Lembra do caso de Sara com Agar, que ofereceu a sua empregada para ter filhos com Abraão? Agar aceitou, Abraão aceitou adulterar, pecou. Sara pecou, Agar pecou, Abraão pecou, e nós vemos qual o fim disso tudo, que até hoje, né, sofremos, né? Então, existem situações que as pessoas falam que é necessário mentir. Meus irmãos, mentira é mentira.
Existem consequências diferentes, como nós já falamos aqui no começo. Opa. E sobre a maledicência, que está relacionada com a fofoca, né? Então o apóstolo Paulo, Efésios 4:25, que nós lemos, e Colossenses 3:9, né? Ela via a mentira como um traço autêntico do velho homem, que nós falamos para nos despir do velho homem, porque se nós falamos mentira, nós estamos relembrando a nossa natureza do velho homem, só que somos novas criaturas, né? O novo homem não deve mentir, uma vez que se despiu para sempre do velho homem, como os textos aí que nós já lemos, né? João, né, nos diz lá em 1 João 4:20 que amo a Deus. Se nós falamos que nós amamos a Deus e odiamos nosso irmão, nós somos mentirosos. Não faz sentido nenhum para Deus, né, usando a vida aqui de João. E eu gostaria de concluir então, meus irmãos. Algum irmão gostaria de falar mais alguma coisa? Olha, estou brincando. É aquilo que nós já comentamos, né? Olha, meus irmãos, que a dona Alice está falando aqui, ela está falando para uma outra pessoa uma verdade, né? E se isso é pecado ou não é pecado, né? Então nós temos que analisar cada situação, qual que é o intuito do coração e da conversa. E como nós falamos aqui, se nós sabemos um erro que cometeu, que ocorreu, que é entre nós, os nossos irmãos, nós devemos até ele conversar, buscar arrependimento, né? Supondo que a conversa envolve alguma outra pessoa que cometeu algum erro, tropeçou. Não sei se esse é o caso, mas é um exemplo, né? Nós devemos não falar com o nosso irmão, mas falar com a pessoa que tropeçou. Se você está em dúvida e entre nós irmãos, chama o pastor como testemunha. Mateus 18 aqui, como deveria ser feito em qualquer igreja evangélica verdadeira. Porque se não for o objetivo de buscar arrependimento, apenas falar por falar, você está fofocando, mesmo que isso não prejudique o outro. Por que você está falando isso? Porque mais uma vez nós esquecemos a nossa natureza carnal, meus irmãos. Nosso coração, nós lemos aqui no início, na escola dominical devocional, que o nosso coração é enganoso. Ao invés de você falar para o seu irmão, que tal orar a Deus e orar pelo seu irmão lá que cometeu ou que houve uma história? Nós devemos buscar a justiça, a verdade sempre. Buscar saber se aquilo é verdade ou não, né? É difícil, né, viver assim, porque a nossa tendência é falar, né? Então, cabe a nós, meus irmãos. Eu estou dizendo aqui porque todos nós já falhamos nisso. Alguém nunca falhou nisso? Eu gostaria de encerrar aqui com essa frase, né, que a lição coloca, de Stanley Jones, que diz o seguinte: tome cuidado com as meias verdades. Você pode ter se apropriado exatamente da outra metade que é falsa. Sábia nessa frase. Às vezes as pessoas vêm falar, você tem uma ideia de que aquilo que a pessoa está falando é verdade mesmo, porque está um falatório, mas tome cuidado com isso, né? Porque, como eu disse aqui, as verdades, às vezes a maneira como ela é dita, ela tem outras intenções, e as nossas intenções realmente é o que valem, não é? É a intenção do nosso coração. Não são as pessoas, os lugares, mas é o nosso coração pecaminoso. As intenções do nosso coração, do mais íntimo que Deus sonda e conhece, sabe quais são as nossas intenções. Meus irmãos, que nós venhamos a nos arrepender, né? Nos arrepender de muitas vezes termos fofocado, porque às vezes nós temos uma imagem de nós mesmos muito elevada daquilo que nós somos, porque às vezes nós falamos coisas que as pessoas fazem que nós não fazemos e nos esquecemos que estamos no mesmo padrão diante de Deus de pecadores. A palavra de Deus nos diz que não há um justo sequer. Você se inclui nisso? Somos justificados se estamos em Cristo. Às vezes, ou muitas vezes,
nós falhamos e muito nesse 9º mandamento, não é? Quantas vezes nós falhamos no passado e que hoje, pela misericórdia de Deus, queremos nos lembrar de tudo aquilo que já falamos ou intencionamos no nosso coração contra o nosso próximo, contra até mesmo pessoas que nós achamos que são inimigas de nós mesmos, mas que a palavra de Deus não diz se é inimigo, se é amigo, mas ela apenas diz que nós não devemos dar falso testemunho do nosso próximo. E próximo aqui, todas as pessoas que estão ao nosso redor. E hoje se estende até mesmo para as redes sociais, colocando as nossas opiniões, o que achamos. Recebemos todas as notícias que nós vemos, e não são só as pessoas que dão falsas notícias também, até os grandes veículos de comunicação. Que nós venhamos a nos precaver, a vigiar o nosso coração, que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver de maneira que venhamos evitar ao máximo tropeçar nesse 9º mandamento, que fala muito do nosso relacionamento com as pessoas nesse mundo. O mundo lá fora é normal, tudo isso que nós falamos aqui ocorrer, até mesmo, como eu disse, até situações de tribunais que condenam pessoas que eram inocentes. Mas primeiro que a vingança vem de Deus no sentido pleno e verdadeiro e correto, um dia, e nós confiamos nisso. Então nós não devemos buscar vingança de nada, e ao mesmo tempo lembrarmos que nas coisas corriqueiras do nosso dia nós devemos também tomar o cuidado para que os nossos relacionamentos não sejam afetados entre os nossos irmãos ou colegas do trabalho e família, etc. E vigiar, porque nós, quando pecamos contra o nosso próximo, estamos pecando contra o nosso Deus. Que Deus nos ajude. Algum irmão gostaria de falar, comentar, perguntar? Dona Alice, não sei se eu respondi a pergunta. Respondi? Qualquer coisa, depois a gente conversa. Mas não das pessoas, conversa sobre... O irmão, eu acho que nós vamos fazer um encerramento aqui. Os adolescentes, acho que vão vir. O versículo, meus irmãos, para a gente encerrar aqui, Salmo 15, verso 1 ao 3. É só nós então aqui. Vamos colocar em pé, encerrando nossa escola bíblica aqui, lendo o Salmo 15. Deixa eu abrir aqui. Salmo 15, verso 1 ao 3. Salmo 15, verso 1 ao 3. Vamos lá? Todos juntos? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Salmo 15, 3. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, encerrando mais um momento de estudo da Palavra de Deus. E à noite, às 18h30, temos o culto de adoração. Todos nós possamos vir preparados para esse momento tão especial, né? Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.